Bom dia a todos. A mensagem de hoje tem como tema o mistério da oração não respondida. Nós sabemos que a Bíblia, ela nos fala em Lucas 11, versículos 9 e 10. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas então, por que será que muitas pessoas não conseguem se apropriar das promessas de Deus? Por que será que muitas pessoas falham em suas orações e não conseguem obter respostas? Porque muitas vezes poucos milagres ocorrem na vida das pessoas. O que será que está faltando? Nós vamos hoje ver o mistério da oração não respondida. Deus tem um padrão para a vida de cada pessoa que vem a este mundo. Há um propósito especial para cada criatura, feita à sua imagem e à sua semelhança. O momento culminante da experiência de todo cristão é quando ele descobre o propósito pelo qual nasceu. Quando o homem descobre a vontade de Deus para a sua vida, então os poderes do céu e da terra contribuem conjuntamente para o bem, conforme está escrito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, versículo 28. Quando a pessoa se submete completamente à vontade de Deus, descobrirá que os mais aflitivos problemas da vida têm um modo misterioso de se resolverem. E como acontece isso? O Deus que formou os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, e que pela sua irresistível vontade estabelece o curso que devem seguir, também está fazendo com que todas as coisas na vida das pessoas sigam igualmente as suas próprias órbitas. Quando vemos uma tragédia na vida de uma pessoa, por exemplo, pessoa que não progride, pode estar certo de que alguma coisa aconteceu, que rejeitou ou ignorou a orientação divina para algo na sua vida. Aqueles que desejam que as suas orações tenham resposta precisam querer seguir a direção de Deus. Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, deu o exemplo de dedicação total à vontade de Deus. Ali, durante aquela hora, enfrentou de perto os poderes das trevas. Mas mesmo quando a sua alma se achava torturada por terrível luta, ele pôde orar: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus Cristo se submeteu à vontade de Deus, embora isso significasse precisar beber o cálice até o amargo fim. Aqui temos um importante segredo da oração. Devemos orar como Cristo. Não a minha, porém a tua vontade seja feita. Cada passo que tomamos devemos submeter a Deus. Não para que Deus abençoe os nossos planos, mas, na verdade, para buscar a sua vontade e para pedirmos que nos abençoe em realizá-la. E Ele nos dará poder para que o propósito da sua vontade se cumpra na nossa vida. A Bíblia diz, João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Da mesma forma que é importante saber qual é a vontade de Deus, é importante saber o que não é a sua vontade. Muitas pessoas deixam de receber algo por causa da sua falta de fé, do que por terem pedido fora da vontade de Deus. O fato é que muitas pessoas se desculpam pelo fracasso
tomando por certo que era segundo a vontade de Deus dar-lhes aquilo que pediram, talvez por algum propósito misterioso na providência dele. Mas vamos ver algumas orações que estão registradas nas Escrituras e que estavam fora da vontade de Deus e por isso não foram respondidas. A oração de Elias pedindo a morte. Deus não atendeu essa oração. Ele tinha um plano muito diferente para Elias, que seria trasladado para o céu a fim de não passar pela morte. Muitas pessoas hoje fazem a mesma oração. Devemos pedir a Deus que nos dê forças e encorajamento para a situação imediata e deixar nas suas mãos o momento da partida da terra para estar com Ele. Temos também o exemplo e o desejo de Balaque de que Israel fosse amaldiçoado. Balaque queria que os filhos de Israel fossem amaldiçoados para que ele os pudesse derrotar na batalha. E disse ao profeta Balaão: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Balaão, o profeta, conhecia o poder da oração, mas Balaão, o profeta mercenário, não se dedicava à vontade revelada de Deus. Quando, pois, o Senhor lhe revelou que não devia amaldiçoar a Israel, ainda mantinha ligações com o rei de Moabe, que tinha uma casa cheia de prata para lhe dar, e procurava obter mais revelações de Deus a respeito de uma questão que já tinha sido plenamente revelada. Temos também o caso da oração de Jeremias, pedindo bênção para pessoas que rejeitavam a vontade de Deus. Você pode ver em Jeremias 14, do versículo 1 ao 16. Nos dias de Jeremias, tal como acontece hoje, o povo tinha abandonado o Senhor e estava em profunda apostasia. Os profetas de Judá tinham prometido de modo lisonjeiro a paz e a cura, mas viera a fome. Havia uma seca grave na terra e Jeremias estava orando juntamente com os outros, para que o longo período da seca fosse interrompido. Deus, porém, proibiu Jeremias de orar assim, e ele disse: Não rogues por este povo, para o bem deles. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu o consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Quando uma nação, por exemplo, se desvia de Deus para os ídolos, não adianta orar pedindo alívio do julgamento. A única via de escape é através do arrependimento. O indivíduo ou a nação poderão pecar até o ponto em que houver certeza de que o juízo virá. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. 1 João 5,16. Também temos o exemplo da oração para a destruição dos inimigos. Devemos lembrar que Deus sempre oferece a misericórdia antes do julgamento. Às vezes, os homens estão dispostos a executar o julgamento antes de Deus o pronunciar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Tiago e João. Numa certa aldeia em Samaria, tinham sido tratados com descortesia e a hospitalidade lhes foi recusada. Tiago e João pediram que Jesus desse ordem e eles destruiriam a aldeia, chamando fogo do céu. Mas Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Também não são ouvidas as orações cobiçosas. Aqueles que consideram a oração meramente como meio de obter benefícios materiais, provavelmente verão que as suas orações não recebem resposta. Pedis e não recebeis,
porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tiago 4, versículo 3. Certo homem foi até Jesus, numa certa ocasião, pedindo que persuadisse o irmão dele a dividir a herança. Mas o Senhor repreendeu o homem e contou a história do tolo rico, cujo coração se fixava nas colheitas dos seus celeiros, e demonstrou que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Temos também as orações que pedem sinais. Os fariseus, eles foram até Jesus pedindo-lhe que realizasse um sinal para eles. Ele recusou esse pedido e lhes disse que nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal de Jonas, o profeta. Hoje, existem muitas pessoas que dizem que crerão se determinado enfermo for curado, ou se certo milagre for esperado. Herodes era uma dessas pessoas. Queria ver Jesus porque esperava vê-lo fazer algum sinal. Jesus nem quis falar com ele e muito menos operar um milagre. Não há milagres para os orgulhosos, mas somente para os humildes de coração. Também é repudiada a oração ambiciosa, como foi o caso de Tiago e João. Eles queriam ser grandes, de modo que disseram a Jesus: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Eles queriam se assentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus, quando entrasse na sua glória. Mas o pedido ambicioso deles resultou em inveja e indignação entre os demais discípulos. E Jesus mostrou que não havia lugar para rivalidade no reino de Deus. Ele repudiava orações motivadas pela ambição. O que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, o que se deve pedir em oração? Devemos orar pela vinda do reino de Deus na terra. Devemos pedir para que Deus supra as nossas necessidades diárias, que nos proteja e nos livre do mal. Além disso, podemos orar também por aqueles que nos maltratam. Somente a graça de Deus dá ao homem poder para orar por quem o lesou. Foi isso que Jesus fez na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Podemos orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, que Deus levante homens e mulheres que levem a grande mensagem de libertação até os confins da terra. Podemos orar pelos nossos irmãos. Podemos orar pela proteção e a segurança dos ministros de Deus. Por exemplo, quando Pedro estava na prisão, aguardando a sua execução, a igreja dedicou-se à oração, pedindo o livramento dele. E como resultado, um anjo veio e abriu as portas da prisão. Devemos orar também pelas autoridades constituídas por Deus, como está escrito em 1 Timóteo 2, versículo 2. Orar para sermos considerados dignos de estar na presença de Cristo na sua vinda. Orar pela união dos cristãos, a fim de que o mundo creia. Orar pela cura dos enfermos. E assim, ao buscarmos a vontade de Deus através da oração, devemos aceitar a sua vontade revelada. Onde Deus deixou clara a sua vontade na sua palavra, devemos aceitá-la reverentemente, sem questionar. Quando ele não deixou clara a sua vontade, devemos orar como Jesus Cristo, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Então nós vamos orar e pedir que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui humildemente diante de Ti, pedindo que não seja feita a nossa vontade, que seja feita somente a Tua vontade, porque nós sabemos, Pai, que para Ti não tem nada demasiadamente difícil.
Nós estamos aqui pedindo, Pai, segundo a tua palavra, para que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades, para que o Senhor venha curar os doentes, para que o Senhor venha fazer com que o teu reino venha sobre essa terra, para que nós estamos orando aqui também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, mas nós os abençoamos e te pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar sobre cada pessoa que está agora ouvindo essa mensagem toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios 1:3. Porque tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra que diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé, nós recebemos agora a nossa bênção, a nossa vitória e o nosso milagre, em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.